A decisão de transferir mísseis táticos ATAC-MS para a Ucrânia gerou ondas de questionamentos e críticas que continuam a ecoar entre líderes políticos e especialistas militares. Inicialmente celebrada como um marco no apoio ocidental a Kiev, essa medida agora está sendo revisitada sob uma ótica mais cautelosa, devido às complicações estratégicas que surgiram. O ex-oficial de inteligência Scott Ritter descreveu essa entrega como uma das apostas mais perigosas de todo o conflito, sugerindo que o movimento pode ter criado novos desafios para os Estados Unidos e seus aliados, em vez de soluções claras. Nos primeiros meses do ano, a Ucrânia realizou uma operação utilizando os mísseis ATACMS contra a região russa de Belgorod, direcionando-os a locais considerados estratégicos. No entanto, o ataque enfrentou uma resposta contundente. Sistemas de defesa aérea de última geração, como o S-400 e o Pantsir SM, interceptaram todos os mísseis antes que pudessem atingir seus alvos. Essa demonstração de força das defesas russas sublinhou a superioridade tecnológica de Moscou nessa área e transformou o ataque em um sinal de alerta para Kiev e seus aliados. Vladimir Putin reagiu com declarações firmes, enfatizando que qualquer nova ofensiva do tipo seria respondida de forma proporcional e estratégica. Os ATACMS, projetados durante o auge da Guerra Fria para confrontos diretos entre superpotências, chegaram ao teatro de guerra ucraniano como um recurso considerado de alto impacto. Entretanto, a quantidade disponível no momento estima-se que apenas cerca de 50 unidades estejam em posse da Ucrânia, levanta dúvidas sobre sua utilidade prática em um cenário de guerra tão intensamente defendido. Belgorod, frequentemente alvo de ataques com drones e artilharia, emergiu como um exemplo de resiliência das forças russas. Ao invés de enfraquecer Moscou, as operações ucranianas parecem ter reforçado a determinação de Putin em manter uma postura intransigente, consolidando sua posição no conflito. A decisão de enviar armamentos avançados, como os mísseis ATACMS, à Ucrânia gerou discussões acaloradas no cenário internacional, expondo divisões entre os aliados ocidentais. Embora os Estados Unidos tenham defendido essa medida como parte de sua estratégia para conter a influência russa, países como Alemanha e França expressaram preocupações crescentes sobre o prolongamento do conflito. Essa divergência de opiniões reflete o impacto multifacetado dessas decisões, que vão além do campo de batalha, afetando as relações diplomáticas e a coesão dentro da aliança ocidental. O ex-oficial de inteligência Scott Ritter alertou sobre as potenciais consequências dessa escolha, destacando que uma resposta estratégica de Moscou poderia colocar os Estados Unidos em uma posição delicada. O crescente envolvimento de países europeus no planejamento militar ucraniano também ampliou a escala do conflito, transformando-o em um palco de disputas globais. A logística necessária para manter o envio e o uso desses armamentos pressiona ainda mais a Ucrânia, limitando sua capacidade de sustentar ofensivas prolongadas. Enquanto isso, a Rússia continua a demonstrar vantagens significativas em termos tecnológicos e estratégicos, consolidando sua posição no confronto. Para Vladimir Putin, cada decisão no campo de batalha faz parte de uma visão mais ampla de resistência e afirmação de poder. Suas respostas, que variam entre operações cibernéticas e ações militares diretas, têm o objetivo claro de enviar uma mensagem ao Ocidente. A Rússia está preparada para manter sua posição. Essa postura firme desafia a administração Biden, que enfrenta críticas crescentes sobre a eficácia de prolongar um conflito que consome recursos e expõe fragilidades nas alianças ocidentais. A introdução dos mísseis ATACMS também evidenciou falhas na abordagem estratégica americana. Apesar da expectativa inicial de que esses armamentos pudessem alterar a dinâmica do conflito, os resultados até agora sugerem que decisões precipitadas não são suficientes para enfrentar um adversário com a resiliência e capacidade de Moscou. A OTAN, por sua vez, enfrenta tensões internas, enquanto aliados como Alemanha e França reconsideram seu papel e postura diante de uma
escalada que parece longe de terminar. A resposta russa a esses ataques será, como de costume, meticulosamente planejada e calculada. Ao longo dos anos, Moscou demonstrou uma habilidade notável em reagir a adversidades de maneira estratégica e simbólica, transformando reveses aparentes em oportunidades de reforçar sua posição tanto no campo de batalha quanto no cenário internacional. Cada ação é projetada para causar impacto máximo, seja intimidando seus oponentes ou consolidando o apoio de aliados estratégicos, enquanto evita excessos que poderiam comprometer sua própria estabilidade ou provocar reações inesperadas. Nesse contexto, o uso dos mísseis ATACMS pela Ucrânia pode ter sido o gatilho para uma nova fase do conflito, onde a Rússia buscará reafirmar sua resiliência e fortalecer suas alianças, demonstrando que está preparada para enfrentar desafios ainda maiores. O uso dos ATACMS foi inicialmente apresentado como uma mudança de jogo no conflito, mas a realidade no campo revelou uma perspectiva diferente. Apesar do potencial ofensivo desses mísseis, a superioridade defensiva da Rússia se provou um obstáculo intransponível. Com sistemas antiaéreos avançados como o S-400 e o Pantsir-SM, Moscou não apenas neutralizou os ataques ucranianos, mas também enviou uma mensagem clara: sua capacidade de defesa está entre as mais sofisticadas do mundo. Essa resiliência expôs as limitações de uma estratégia baseada unicamente no fornecimento de armamentos avançados e ressaltou o perigo de subestimar um adversário com recursos tecnológicos tão robustos. Além de frustrar as investidas ucranianas, a interceptação bem-sucedida dos mísseis fortaleceu a narrativa russa de que seus sistemas defensivos são impenetráveis, ao mesmo tempo em que destacou as dificuldades enfrentadas por Kiev para romper essas barreiras. A situação também levanta questionamentos sobre a eficácia de depender de armas de alto custo e disponibilidade limitada, especialmente em um conflito prolongado onde a capacidade de reposição é tão importante quanto a sofisticação tecnológica. Para Moscou, cada interceptação bem-sucedida é mais do que uma vitória militar. É um reforço simbólico de sua posição no conflito e uma demonstração de sua capacidade de se adaptar e superar desafios. No panorama internacional, a superioridade defensiva russa serve como um lembrete das complexidades das guerras modernas. Não se trata apenas de possuir tecnologia de ponta, mas de integrá-la de forma eficaz a uma estratégia abrangente. Moscou tem conseguido fazer isso, adaptando-se rapidamente às ameaças e explorando as falhas dos oponentes. Esse episódio ressalta o perigo de subestimar um adversário cuja abordagem estratégica combina experiência, inovação e recursos, colocando a Rússia em uma posição de destaque, mesmo diante da pressão do Ocidente. Para a Ucrânia e seus aliados, o fracasso em aproveitar o potencial dos ATACMS evidencia as limitações de uma abordagem que prioriza soluções rápidas em detrimento de estratégias de longo prazo. O conflito em andamento demonstrou repetidamente que a tecnologia sozinha não é suficiente para superar um adversário resiliente e bem preparado. A Rússia, ao enfrentar e neutralizar essa nova ameaça, não apenas reforçou sua posição militar, mas também enviou uma mensagem clara: sua capacidade de adaptação e resiliência continua sendo um fator decisivo no desenrolar deste conflito. Por fim, a introdução dos mísseis ATACMS, longe de representar uma mudança de paradigma, revelou os perigos de decisões impulsivas e estratégias mal calculadas. Enquanto Moscou continua a consolidar suas alianças e demonstrar sua força no campo de batalha, Kiev e seus aliados ocidentais enfrentam o desafio de repensar suas abordagens, reconhecendo que enfrentar um adversário como a Rússia exige mais do que armamentos avançados. Exige uma compreensão profunda das dinâmicas do conflito, das capacidades do oponente e das realidades de uma guerra moderna em constante evolução. Esse episódio ilustra de forma clara os perigos associados a estratégias desenvolvidas sem uma visão ampla e a longo prazo em um cenário de guerra moderno, onde cada movimento pode desencadear uma série de reações inesperadas. A decisão de enviar os mísseis ATACMS para a Ucrânia, embora inicialmente percebida
como um passo ousado para reequilibrar as forças, revelou-se um exemplo de como decisões mal calculadas podem gerar implicações além do controle imediato. Esses mísseis, que deveriam representar um ponto de virada no conflito, acabaram evidenciando as limitações estratégicas de confiar exclusivamente em armamentos avançados para alterar uma guerra profundamente enraizada em questões políticas, econômicas e geopolíticas. O impacto imediato dessa decisão já está claro: uma escalada das tensões entre as potências envolvidas e o reforço da posição defensiva russa, que neutralizou rapidamente a ameaça com suas capacidades tecnológicas superiores. No entanto, as ramificações de longo prazo são ainda mais significativas. Essa ação destacou a necessidade de uma abordagem mais integrada e estratégica por parte dos aliados ocidentais, que agora enfrentam desafios crescentes para manter a coesão em suas políticas em relação à Ucrânia e à Rússia. A divergência de opiniões entre países como Alemanha, França e Estados Unidos reflete as dificuldades de alinhar interesses distintos em um cenário de conflito prolongado. À medida que o conflito continua a evoluir, fica evidente que cada decisão tomada moldará não apenas os desdobramentos imediatos do combate, mas também o equilíbrio geopolítico das próximas décadas. O envio dos ATACMS, por exemplo, reforçou a narrativa russa de resiliência e superioridade, fortalecendo suas alianças estratégicas e incentivando um maior investimento em tecnologias defensivas. Ao mesmo tempo, essa decisão colocou os aliados ocidentais em uma posição delicada, onde precisam justificar as implicações financeiras, políticas e militares de sua estratégia de apoio à Ucrânia. Além disso, esse episódio sublinha um dos aspectos mais desafiadores das guerras modernas. O impacto não se limita para campos de batalha, mas se estende às esferas diplomática e econômica, moldando o futuro das relações internacionais. Decisões aparentemente isoladas, como o envio de armamentos, podem desestabilizar alianças, criar novas divisões geopolíticas e afetar diretamente a estabilidade de regiões inteiras. Cada ação tomada em um contexto de guerra, portanto, deve ser analisada com extrema cautela, levando em conta não apenas os objetivos imediatos, mas também as repercussões de longo prazo para todas as partes envolvidas.